Olá, meus queridos, vamos lá. Então, aqui estou eu, professora Valcineide Malta, e lembrando que a aula de hoje é revisão e avaliação, como vocês vão conferir agora na nossa cartela. Observem aí que essa é a aula de número 36. Então, vamos lá começar a nossa revisão. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Então, nós vamos começar aqui revisando alguns conteúdos, tá? Alguns tópicos que a gente percorreu aí ao longo da nossa unidade. Então, nós vamos iniciar com semelhança de triângulos. Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, existem aí alguns critérios, não é verdade? Então, vamos à nossa cartela para que a gente possa recordar. Então, quando eu tenho triângulos semelhantes, significa que os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes precisam ser congruentes. Então, observem aí, eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. O que acontece? Esses triângulos, eles são semelhantes, tá? E existem vários casos de semelhança. Então, a gente vai analisar aí. Se eu tenho dois ângulos consecutivos, congruentes, significam que eles são semelhantes, tá? E quando há essa semelhança, acontece que duas coisas, ó. Os lados correspondentes são proporcionais. Olha aqui o lado AB, que é 4 centímetros, vai ser proporcional ao lado ED ou DE, certo? Se eles são proporcionais, significa que existe uma razão aí de semelhança, né? Porque 4 dividido por 2 é quanto? 2. Significa que um triângulo é a metade do outro. Ou um triângulo é o dobro do outro, tá? Então, lados correspondentes é o mesmo lado do triângulo, olha só. Esse lado correspondente a esse. Então, eles são proporcionais, tá certo? Assim como os outros lados também. Uma outra coisa que acontece nos triângulos semelhantes é que os ângulos correspondentes, eles precisam ser congruentes, ou seja, precisam ter a mesma medida. Observe que o ângulo A, 75 graus, então, aqui o ângulo D também, 75 graus, ok? Assim como os daqui da base, ó, 65, 65 graus, 40, 40 graus. Tá certo? Relembramos, então, aí o que são triângulos semelhantes? Nesse caso, como eles são semelhantes, pode ser que aconteça que eu possa desaparecer aqui com alguma informação. Olha só, não preciso ter essa informação aqui, ó. Mas, com a semelhança de triângulos, eu posso descobrir qual é essa medida. Eu posso descobrir que esse lado aí é 6, fazendo a correspondência, não é? Então, olha só, como é que a gente faz? A gente diz que lados correspondentes, 4, ó, esse lado aqui, ó, está para 2, assim como 6 está para 3. Dessa forma, então, a gente pode encontrar, digamos que você não saiba que ele é 6, certo? Então, ó, se aqui a gente não souber que era 6, a gente chama de x, assim como x está para 3, ok? A gente já sabe que um é um dobro do outro, não é? Ou um é a metade do outro, certo? Então, x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6, porque eu faço aqui, ó, meio pelos extremos. 2x é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 12 dividido por 2 é quanto? 6, certo? Então, fizemos isso pela razão de semelhança, ou seja, pela semelhança de triângulos, tá ok? Com base nisso, então, vamos resolver aqui um problema. Nós vamos utilizar aqui a semelhança, tá? Observem aí. Um prédio projeta uma sombra de 18 metros. Vamos colocar aqui essa informação em destaque, tá? Ao mesmo tempo, uma árvore de 2 metros projeta uma sombra de 3 metros. Qual é a altura do prédio? Professora, tem triângulos aí, eu posso aplicar a semelhança? Pode. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui a altura do prédio e a altura da árvore, não é assim? Então, olha só, a altura do prédio, vou colocar aqui, ó, ela está para a altura da árvore, que são 2 metros. Assim como a sombra da árvore, ou a sombra do prédio, está para a sombra da árvore, certo? Então, eu posso aplicar aqui a razão, eu posso aplicar a razão de proporcionalidade, no caso, tá? Semelhança. Então, vamos lá montar essa razão?
Como fica, então? Como eu acabei de dizer, a altura do prédio está para a sombra do prédio e a altura da árvore está para a sombra da árvore. Colocando isso aqui por escrito, para ficar bem claro para vocês, então nós vamos substituir os valores aqui, ó. E aí, aplicar a multiplicação cruzada, tá certo? Então, mais uma vez, os ângulos de inclinação dos raios solares é o mesmo para o prédio e para a árvore, formando dois triângulos retângulos semelhantes. Logo, a razão entre a altura e a sombra é a mesma para ambos, tá? A sombra ali forma o triângulo. A altura do prédio, então, é de quanto? De 12 metros. Como, professora? Nós iremos fazer aqui o cálculo passo a passo, tá? A altura do prédio, não sabemos. A gente pode chamar de X, a gente pode chamar de H. A sombra do prédio, ora, está informando lá que a sombra do prédio é quanto? 18. A altura da árvore, está informando lá 2 metros. E a sombra da árvore, 3 metros. Vamos substituir isso para ficar bem bonito. Olha aqui o nosso cálculo, então. Vai ficar H sobre 18 é igual a 2/3. Então, multiplicando o cruzado, H vezes 3 é 3H. E 18 vezes 2, ou 12 vezes 18, é igual a 36. O que eu faço? O 3 está multiplicando, ele passa para lá o quê? Dividindo. O 2 vezes 18, que é 36. E 36 dividido por 3, isso é igual a 12. Então, a altura do prédio, como foi informado em metros, é igual a 12 metros, tá certo? Observe, então, aqui mais uma vez o nosso desenho. Então, a altura do prédio está para a altura da árvore. A sombra do prédio está para a sombra da árvore. E os raios solares, ó, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Eles vão fazer o quê? Eles são paralelos. Então, nós temos aqui, ó, triângulos semelhantes, tá? Ângulo de 90 graus e o mesmo ângulo aqui dos raios solares, tá? Então, semelhança de triângulos pelo caso ângulo, ângulo. Ok? Visto isso, vamos passar então, porque nós vamos relembrar agora outro assunto muito importante em se tratando de triângulos, tá certo? Mas agora é de um triângulo específico. Então, vamos deixar aí os 12 metros da altura do prédio e vamos lembrar aqui o que é um triângulo retângulo. Então, para isso, vamos lembrar os elementos dele. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Então, vocês estão observando aqui, ó, que o ângulo A é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, triângulo retângulo. E os elementos do triângulo retângulo são quais? Ora, nós temos ali os lados desse triângulo, certo? E esses lados recebem nomes especiais, os 3 lados. Então, o maior deles eu chamo de hipotenusa. Tá, a descrição aqui, ó, o maior lado de um triângulo, e ele está ali, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, tá certo? Como a gente viu naquela imagem. E os outros 2 lados, professor, eles são chamados de catetos, tá? Estava indicado lá na imagem como B e C. São os 2 lados que estão formando ali o ângulo de 90 graus, tá certo? Que é o ângulo A. Continuando, quais são os outros elementos? Eu tenho ali a altura, que é o H, relativo à hipotenusa. Então, se eu virar o triângulo, né, cada um vai ter uma altura, certo? Mas nesse caso existe a altura relativa à hipotenusa, que eu chamei de H. E tem mais uma informação muito importante, que são as projeções. Ora, se eu colocasse ali uma luz em cima do triângulo, ele vai projetar uma sombra ali na hipotenusa, certo? Então, essas sombras ali, dividido pela altura, eles são chamados de projeções, tá? Que é a projeção M e N. Como assim, professor? O que a gente vai lembrar agora? Por quê? Porque esses elementos aí, existem algumas relações para a gente encontrar a medida deles, tá? Por isso que o nome é relações métricas. Então, fazendo a comparação entre os triângulos, o triângulo maior e os 2 triângulos menores, que é a divisão ali da altura, eu tenho triângulos semelhantes. Dessa semelhança, então, eu posso dizer que os lados são proporcionais e encontrar algumas relações. Vamos para a primeira relação? Observem na tela. Nós temos aí que, comparando lá os triângulos, eu tenho que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, tá? Como assim, professora? Se você tem um triângulo retângulo e você tem a altura relativa à hipotenusa, essa altura ao quadrado vai ser igual
AM vezes N, ou seja, o produto das projeções. Vamos analisar lá naquele nosso triângulo? Observem aqui na nossa tela. Esse é o triângulo. Então, ó, a altura relativa à hipotenusa está aqui, ó, H. As projeções, ó, a projeção de B aqui, ó, na hipotenusa é o M. A projeção de C aqui na hipotenusa é o N. A relação métrica diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, ou seja, M vezes N. Tá certo? Então, se você tiver um triângulo, você não precisa saber nenhum lado. Mas se você souber qual é a altura relativa à hipotenusa e as projeções que somadas formam a hipotenusa, nesse caso, então você pode encontrar uma medida desconhecida, tá? Você pode saber só a altura e você pode saber só uma projeção. E aí você vai encontrar qual é a outra projeção. Tá certo? Ok? Vamos aplicar isso em um exemplo? Olha o nosso primeiro exemplo aqui. Nós vamos aplicar essa relação. Ó, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Sabendo que a altura do triângulo a seguir é 6 centímetros, qual a medida de M? Eu dei um spoiler lá para vocês, não foi? Então, ó, sabemos que a medida da altura aqui é 6 centímetros. Uma das projeções, 12 centímetros. Qual é a medida de M, que é a outra projeção? A gente pode descobrir isso por onde? Pela relação que a gente acabou de aprender. A relação métrica diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, ou seja, M vezes N. A altura ao quadrado, quanto que é essa altura mesmo que ele informou? 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Vai ser igual a M vezes... Qual é a medida da outra projeção? 12. M vezes 12, ou 12M. Certo? 6 ao quadrado é igual a 36. E aí, o 12 que está multiplicando, ele vem para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 36 dividido por 12. Quanto que é 36 dividido por 12? Vai ser o meu M. Ou seja, M vai ser igual a 3, porque 36 dividido por 12 é 3. Como a unidade aqui está em centímetros, M é igual a 3 centímetros. Tá certo? Vimos, então, aí como aplicar a primeira relação métrica. Tá ok? Falando ainda dos triângulos, tem uma relação métrica que é a mais famosa de todas, tá? Vocês viram aí desde a série anterior. E essa relação métrica é chamada de Teorema de Pitágoras, né? Porque diz a história ali que foram eles, na escola pitagórica, que descobriram essa relação. E o que diz essa relação métrica? Se você souber aí dois lados de um triângulo, você pode encontrar o terceiro. Como? Por essa relação métrica. Observem na nossa cartela. Nós temos aí um triângulo, retângulo, né? Os lados são 3, 4 e 5. Esses lados aí, ao quadrado, você vai verificar que a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Tá ok? Então, considerando como unidade de medida a área de cada quadradinho da figura ao lado, notamos que a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Então, vamos verificar isso? O maior lado aqui, qual é a medida do maior lado? Ah, professora, eu estou vendo que o maior lado aqui é 5. Então, 5 ao quadrado, quanto que é 5 ao quadrado? Já está aqui, ó, 25. Os outros lados, catetos, qual a medida dos catetos? Aqui é 3. 3 ao quadrado, 9. O outro cateto, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, você verifica que a soma deles, de 9 mais 16, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 25, tá? E isso está demonstrado aqui, ó, com as unidades de área, que é o quadradinho. Então, se eu juntar aqui esses quadradinhos, vai formar esse aqui, ó, com 25 unidades, tá certo? Esse é o Teorema de Pitágoras. Então, se eu souber dois lados de um triângulo, eu posso descobrir qual é o terceiro, ok? Com base nisso, então, vamos aplicar? Vamos já descobrir um lado de um triângulo aqui. Observem aqui na nossa cartela. Nós temos uma imagem e agora nós vamos a essa leitura. Um poste tem 5 metros de altura, está preso ao chão com um cabo que vai do topo do poste até um ponto a 12 metros de distância, conforme a imagem. Qual o comprimento do cabo?
A imagem já está dizendo aí, né, que você vai ter que encontrar o valor de quem? O valor de x. Mas vamos analisar esse triângulo. Eu tenho um triângulo retângulo, né, 90 graus aqui, significa que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, porque eu sei que o lado que ele está pedindo, o maior lado é a hipotenusa, que é o x, certo? E a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu tenho o lado 5, que é o cateto, e o lado 12, cateto também. Então, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vamos substituir. A gente vai dizer que x ao quadrado, a hipotenusa, é igual ao cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Pronto. Vamos resolver, então, aí? Porque eu sei que 5 ao quadrado é 25 e 12 ao quadrado é 144. Então, basta eu fazer a soma. 25 mais 144 é 169. E a potência aqui, ó, passa para lá como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 169. E quem é a raiz quadrada de 169? É 13. Porque 13 vezes 13 é 169. Portanto, o comprimento do cabo é de 13 metros. Aplicamos, então, aí o teorema de Pitágoras, tá? Mais uma vez, nós temos várias relações métricas, na verdade são 5, mas existem duas que são muito famosas, tá? Que são as que a gente aplicou aqui, da altura com as suas projeções, e a mais famosa de todas é o teorema de Pitágoras, tá certo? Então, se você souber dois lados de um triângulo retângulo, você pode descobrir o terceiro. Tanto faz ser uma hipotenusa, tanto faz ser um cateto. Pela relação métrica, então, você pode descobrir, tá certo? Vamos agora aqui revisar um outro tópico muito importante, que é a probabilidade de eventos dependentes e independentes, tá certo? Então, como que a gente vai aplicar? Como que a gente vai fazer isso, professora? Olha lá, os eventos dependentes são aqueles que a ocorrência de um vai impactar a ocorrência do outro, certo? Vai alterar o resultado. Então, como que a gente calcula? A gente vai calcular a probabilidade do primeiro e multiplicar pela probabilidade do segundo, já tendo ocorrido o primeiro, tá? E os eventos independentes? O que a gente faz? A gente também vai multiplicar. Só que você vai multiplicar a probabilidade do um pela probabilidade do outro, tá? Somente isso. Com base nisso, então, como diferenciar? Vamos interpretar o problema. Analisem aí no nosso caso. Nosso exemplo aí, ó. Ao lançar uma moeda honesta 2 vezes, qual é a probabilidade de obter cara no primeiro lançamento e coroa no segundo lançamento? Se eu lançar uma moeda, gente, e lançar outra, um resultado vai influenciar no outro? Não. São eventos o quê, nesse caso aí? Independentes. Então, vou calcular a probabilidade de um, a probabilidade de outro e vou multiplicar, tá certo? Vamos lá, então? Evento A. O lançamento dá um resultado o quê? Cara. Então, uma moeda tem 2 faces, certo? Cara e coroa. A probabilidade de dar cara é 1 em 2. Como eu escrevo isso em forma de divisão? 1 sobre 2, certo? 50%. Vamos calcular agora o próximo evento, evento B, de dar coroa. Ora, professor, é a mesma coisa, não é? Porque é uma coroa, uma chance de 2, não é? Então, mais uma vez, 1 sobre 2. Aplicando os 2 eventos, que são independentes, basta você multiplicar aqui as probabilidades. Meio vezes meio, 1 vezes 1, numerador com numerador, é 1. E 2 vezes 2, denominador com denominador, é 1/4. Portanto, a probabilidade de obter cara no primeiro lançamento e coroa no segundo é de 1/4. Mas você pode escrever isso também em forma decimal, porque 1 dividido por 4 é quanto? 0,25. E 0,25 em porcentagem significa que isso é 25%. Tá certo? Então, revisamos então aí alguns tópicos da nossa unidade e eu agradeço a atenção de todos vocês. Vamos finalizar por aqui.